qual é o tipo de perseguição que hoje a igreja tem passado? Porque, por exemplo, no Brasil, vamos falar do Brasil, nós não estamos com aquela perseguição, talvez física, né, de massacre, ainda, né, vai saber. Mas qual o tipo de perseguição que a gente tem olhado aí hoje, no século XXI, na igreja brasileira? Perfeito. Paulo, eu acredito que uma dessas formas de perseguição, nós até já destacamos, que é justamente a própria intolerância religiosa. E até é interessante falar sobre isso, porque hoje, lá no Centro de Mídias, eu produzindo o roteiro para um VT, e o VT, inclusive, eu vou produzir uma série falando sobre história das religiões. E este VT em particular que eu estava produzindo hoje é sobre o Islã, não é sobre o cristianismo. Só que lá eu digo uma coisa que se aplica muito bem aqui, né? O que acontece, Paulo, Marcos e todos que nos assistem? Muitas vezes nós nutrimos uma ideia preconceituosa, equivocada a respeito de um segmento religioso porque nós não conhecemos mais a fundo as suas crenças, as suas práticas. E eu defendo que esse conhecimento é importante, não necessariamente para uma adesão, não necessariamente, por exemplo, eu conheço lá os 5 pilares do Islã, né, eu estou relativamente familiarizado com isso, até pela minha atuação profissional como professor de ensino religioso, mas não necessariamente é a minha fé. Mas ao conhecer, eu consigo perceber aspectos positivos no Islã, na religião do Islã. Isso me ajuda a superar preconceitos, como, por exemplo, que os muçulmanos sofrem, né? Lembrando que muçulmano é quem é praticante da fé islâmica, né? Não necessariamente é árabe, pode ser, a maioria o são, a maioria de praticantes do Islã são árabes, né? Mas nem todo muçulmano é árabe. Então, eu não necessariamente conheço para aderir, porque eu sou cristão, né? Eu sou cristão, eu tenho a minha fé. Mas em conhecendo esses princípios do Islã, Paulo, eu vou superar determinados preconceitos que os muçulmanos sofrem, como, por exemplo, a ideia de que a gente tem que associar, veja a construção frasal aqui, pessoal, a ideia de que a gente tem que associar invariavelmente terrorismo a islamismo. Isso é um preconceito tosco, inclusive, né? É como você associar um jovem negro ao crime. E a gente convive com isso no Brasil. O Brasil é um país que ainda convive com racismo. Então você olha um jovem negro e ele está andando ali de bermuda na rua, é cultural isso na gente. Você associa ele com um marginal, um criminoso, né? Então, na medida que você vai conhecendo, você vai superando. E os pentecostais, o Paulo, Marcos e todos que nos assistem, sofreram e ainda sofrem muito com isso, né? Então, quando você... E aqui, Paulo, sua pergunta foi muito interessante, que eu não vou nem entrar no mérito da pessoa crer ou não crer como nós cremos, aderir ou não aderir à fé pentecostal, mas respeitar o fato de que os nossos artigos de fé são importantes para nós. Eu não creio que o Espírito distribua carismas, dons, como os pentecostais afirmam, né? Mas eles creem, e eu respeito isso, né? Eles têm lá o espaço de culto deles, eles têm as igrejas deles, isso não é importante para mim, mas é importante para eles, né? Estou dizendo assim que não é importante para mim, pensando como uma pessoa não pentecostal, porque eu sou pentecostal, acredito na atualidade do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, é a minha fé pessoal, né? A minha jornada intelectual não fez arrefecer isso, né? Pelo contrário, reafirmei muita coisa, relativizei outras, isso é normal na nossa caminhada, mas você reafirma outras. E então eu acho que a gente pode caminhar nessa direção, Paulo, porque isso sim pavimenta o caminho para a convivência respeitosa, a convivência amigável. Então acho que essa é uma forma de perseguição religiosa, quando você não tolera a crença do outro, quando você ridiculariza a crença do outro, né? Então, acho que isso é uma forma de perseguição religiosa. O professor Marcos, eu vou até apenas citar, e né, de repente ele queira desdobrar isso, eu acho que ele abordou uma questão interessante, que é a questão ideológico-política, é uma coisa muito séria, e importante destacar que perseguição religiosa não é exclusividade de um segmento não religioso contra um segmento religioso. A perseguição religiosa, muitas vezes, ela é um fenômeno que se dá entre grupos religiosos.
O que é um paradoxo, né? Que é uma coisa assim, chocante. Porque é um grupo religioso, muitas vezes, que persegue outro. Por exemplo, olha a forma como os presbiterianos. Aqui é efeito de retórica, tá, gente? É óbvio que nem todo presbiteriano pensa assim. Eu tenho amigos presbiterianos que não pensam assim. Mas olha como os presbiterianos se referem aos pentecostais, né? Muitas vezes de forma preconceituosa, reducionista. Tem um vídeo do pastor Leandro Lima, por exemplo, no canal lá da Igreja Presbiteriana, acho que de Pinheiros, eu não me lembro, onde ele intitula a pregação, o sermão dele, como heresias de origem pentecostal. Olha como isso é preconceituoso, né? Então, assim, inclusive eu na época publiquei um artigo na revista Obreiro, da CPAD, refutando as falas dele, porque a abordagem dele foi generalizante, né? Ele está falando de coisas ali que teólogos pentecostais reprovam também, talvez ele nem sabe disso, né? Para mim, a impressão que ele passa no sermão dele é que ele não leu teólogos pentecostais. Então, a perseguição religiosa, muitas vezes, de maneira direta ou indireta, ela acontece inclusive entre grupos religiosos, né? De um grupo para com o outro, né? Então, você tem essa característica, você tem a questão política. Nós vimos isso acontecer no movimento evangélico, pessoas que manifestaram apoio a candidatos de esquerda, muitas vezes foram execrados em comunidades de fé evangélica, né? Nós vimos durante esse período político cenas deprimentes, que são contrárias ao espírito do evangelho, ao espírito de Cristo, que é você ter uma postura de exclusão a um irmão de fé em função de uma escolha política que é diferente da majoritária, né? Eu vi pastores convidando as pessoas, para não dizer expulsando, as pessoas de dentro de igrejas em pleno culto em função de escolhas políticas, né? Então isso também é uma forma de perseguição religiosa. A BBC Brasil, ela publicou uma matéria falando sobre isso, onde ela ouviu pessoas evangélicas, gente que é crente a vida inteira, e falou: olha, eu tô fora da igreja. Algumas pessoas deram a entrevista em lágrimas, disseram: olha, eu estou fora da igreja, eu fui expulsa da igreja por não votar em Bolsonaro, né? E aqui, pessoal, não estou entrando no mérito de fazer apologia, até porque eu não tenho nenhum constrangimento de dizer isso, tá, Paulo? O meu voto, o Marcos sabe disso, né? Que nós tivemos uma discussão muito interessante. Meu voto foi nulo, né? Eu avalio muito negativamente a figura de Lula, né? Como também não votei em Bolsonaro. A minha questão aqui não é fazer apologia a um ou outro. Eu tenho um grande amigo, eu vou estar numa live com ele, inclusive, e ele falou para mim, pastor da Assembleia de Deus, né, de uma igreja de porte médio. Ele falou: Rony, na minha igreja tem pessoas de esquerda, de direita, eu não abordo esse assunto de púlpito. O púlpito é para pregar o evangelho, é para falar de Jesus, para abrir a Bíblia e dar ao povo. Questão política, isso é individual, cada um faz a sua escolha. E aqui, queridos, é importante dizer isso também, né, porque por mais que você não concorde com o lado A ou B, mas muitas vezes o que está motivando a pessoa a fazer aquela escolha são motivações sinceras e verdadeiras e legítimas. Ela acredita naquilo, pode estar equivocada, né? E eu vi gente assim dos dois lados, né, Paulo, Marcos? Eu vi gente assim e que, no entanto, sofreram. Eu sofri perseguição religiosa em função de não manifestar apoio a um determinado candidato. Eu tive um pastor que me ligou para perguntar se eu tinha me tornado ateu, porque eu fiz uma crítica a um político, e a minha resposta para ele foi: olha, pastor, o que define um cristão é o seu segmento de Cristo, não de um candidato. A minha crítica ali no Facebook a esse candidato foi na condição de um eleitor, de um cidadão, né? Então, estou citando essa questão política porque ela é um exemplo muito sensível, recente, atual, que demonstra a que ponto a intolerância religiosa pode chegar. E muitas vezes, Paulo, Marcos, ela vai usar um cavalo de batalha, né, que pode ser político, que é o que eu estou enfatizando aqui agora, mas não necessariamente. Pode ser outra coisa, pode ser outro elemento conceitual, né? E a gente vai usar aquilo ali como pretexto para excluir, para ferir, para reduzir a fé do outro, para desqualificar, né? Então, assim, é realmente uma questão interessante para a gente discutir, superarmos. Isso, a gente tem que falar desse assunto visando superá-lo. Eu acho que é aí que a gente vai crescer e aprender a conviver mesmo. Eu, por exemplo, estou aqui, gente, nessa live, mas eu e Paulo, esses dias estávamos aqui no WhatsApp discordando. Ele falou: Rony, eu não concordo com você, tenho outra visão, mas estamos aqui conversando, olha que coisa linda. Acho que isso é cristianismo, né? A gente mostra a fé cristã também fazendo isso, quando a gente é capaz de entender que numa divergência, seja ela de natureza religiosa e ou não, desistir do relacionamento não é uma opção. Pelo contrário, tudo bem, você não pensa como eu, seguimos adiante juntos como irmãos em Cristo, nos respeitando e nos amando. Eu acho que é isso que Cristo espera de nós.
glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu me peguei. Parece até que eu tava pregando aqui, né? Eu só dando glória a Deus aqui, que benção. É pra vocês verem que a minha veia pentecostal tá aí, né? Glória a Deus, que benção. Meu professor Marcos, como eu disse, sempre eu estou colocando aqui, para as pessoas fazerem alguma pergunta e tudo, e aí o senhor até pediu desculpa para o nosso irmão, pastor Gessival, ele fez uma pergunta interessante, e aí o senhor tenta abordar isso para nós aí, rapidamente, já estamos caminhando para o final da live, mas fale um pouco sobre a Inquisição protestante causada por João Calvino, para não sermos injustos. Fica à vontade, meu irmão. Falar sobre a Inquisição de... Olha, eu também particularmente, nunca ouvi. Agora, hein? Eu não entendi. Não, eu particularmente nunca ouvi. Por isso que eu queria aprender, nesse caso. Mas ele falou assim, fale um pouco sobre a Inquisição protestante causada por João Calvino. Aconteceu. É um fato para não sermos injustos. Fala aí, o professor Rony. Aí, ó. Professor Marcos, não, eu admito que eu estou pouco informado, mas é um fato histórico. Seguramente é um fato histórico. Ele esteve envolvido, me parece que diretamente, na perseguição de um determinado grupo, e ele se mostrou omisso, para não dizer conivente, na morte de Serveto, né? Então, até importante, eu quero dar uma dica aqui, Marcos, antes de você falar, seria bem rápido, tá, Marcos, para não sufocar a sua fala. A gente precisa olhar para a história também, não apenas, não precisa prescindir desse olhar. Eu particularmente gosto desse olhar mais romantizado da história. Eu acho que é um lado poético. Você lê um livro como, por exemplo, o livro Heróis da Fé, né, do Orlando Boyer. Ali ele está trabalhando com história magistra, né, que é essa história que embeleza. Eu acho importante esse olhar. Eu acho que tem a sua utilidade. Mas a gente também precisa olhar com um viés historiográfico. Quando você faz um olhar para a história do cristianismo com essa pegada historiográfica, algumas coisas bem desagradáveis vêm à tona, como, por exemplo, o antissemitismo de Lutero, que é horrível. É uma coisa horrível, quase ninguém fala, né? Então, assim, Lutero, ele era um antissemita declarado. E, inclusive, o nazismo no século XX vai usar ideias de Lutero para legitimar a barbárie nazista, né? Não que Lutero seja culpado pelo nazismo, tá, gente? Não estou dizendo isso, não. Mas o fato, né, das afirmações que ele faz acabaram sendo, inclusive, depois apropriadas, vamos dizer assim. Então existe esse lado sombrio também da história do cristianismo como religião. É claro que quando isso acontece, deixa de ser cristianismo, né? O cristianismo bíblico não é isso, obviamente. Benção pura. O senhor quer falar mais alguma coisa, professor Marcos? Não, em relação a isso, eu estou satisfeito, né? Amém, glória a Deus. Então, na sua opinião, professor Marcos, esses dias a gente estava falando sobre o livro Peregrino, essa é a última pergunta, nós estávamos falando sobre o livro do Peregrino, e aí eu achei muito interessante esse livro, para mim um dos melhores livros que eu já li até hoje, e vai chegar um momento que o cristão, né, que no caso ali era o peregrino, e também o fiel chega numa feira chamada Feira da Vaidade, e o fiel é morto, né? O que me chamou a atenção é que na conversa ali, né, a qual teve um ato de julgamento, eles sempre falaram a verdade, só que os personagens ali, eles eram tão terríveis, tão pecaminosos e tão diabólicos, que eles não queriam de forma alguma ouvir o fiel e matar o fiel. Será que, trazendo para os nossos dias, a verdade, como o apóstolo Paulo fala em suas cartas, a verdade, ela também seria tão rejeitada a ponto das pessoas perseguir? Porque hoje eu tenho observado algo muito sério. Por exemplo, a Assembleia de Deus é uma igreja raiz, uma igreja antiga, uma igreja histórica. Mas nós temos visto muitas igrejas, que até a antiga também, por o líder aceitar o pecado, viver no pecado, ele ensina isso, mostrando a Bíblia, sem temor nenhum de Deus. Sem temor nenhum de Deus. Com isso, tem dado um nó na cabeça das pessoas. E muitos têm lotado essas igrejas para que
nós que pregamos a verdade, cada dia mais sermos rejeitados. A minha pergunta é relacionada a isso. A verdade tem também feito essas pessoas que não querem viver a verdade perseguir a igreja? Amém, irmão. É uma pergunta bem complexa, bem ampla. Eu vou sintetizar no seguinte.